trabalho são assim, no lantanda no terra. Cabo garbata nada que passa já no dissal pai vai. Se contra um som de nos cai, no lantanda mono ajudar. Vou lembrar que conta falamos, a nos próprios na compo no chão. Cabo diz que se que conta falamos, a nós jovens que na lantanda Guiné. Jovens, não tenho que preparar para assumir responsabilidade da terra. É terra que precisa de atualização. Quem não desiste, não luta sem casa. Bonitas cores jovem e trabalho, pagamento de jovem e se força. Bonitas cores beijos e cabelo branco, riqueza tatece amigos e tabura mensagem. Riqueza tatece amigos e tabura mensagem. Riqueza tatece amigos e tabura amizade. Dando sinal como no vi. Tudo no capuzado do tour, macada que tá pegando aqui que pude. Som assim no lantanda. Ok, bueno, começar rapidamente. Ya no tiene ya audiencia, gente na partilha com força, gente na acompanhando. Putro na rádio, putro na pá, putro na caneta. Putro na rádio, putro na pá, putro na caneta. Não respeita a diferença, não valora cada quem nasce trabalho, são assim, no lance. Irmãos, filhos de Guiné-Bissau, aqueles que estão na terra e são aqueles também que estão fora de Guiné-Bissau, mais um bias, você tenha mantenhas de dignidade, no nome de toda a equipa que está produzindo
esse podcast que nós chamamos Minha Fala. Não parte de princípio como tem manga de assuntos, não tem manga de especialistas, e tem manga de questões que não está para a pena privada, mas nós achamos como é importante noticiar à luz do dia, não convida gente para ir bem ensinando, para ir papiar na primeira pessoa, para mostrando alguma coisa que um dia não desconheci. Nós estamos na papial na 6ª edição do podcast Minha Fala. E sinal de como é passa dia 5 e não continua a trabalhar dia 22. Não está ali que mais um convidado na decorrer desse espaço onde bem anunciado. E hoje, cada edição é uma edição muito especial. Não tem um convidado ali que na junta tela que nós, que cedo no irmão, que Luís da Silva Sá, o Drus está chamando de mano que eles que perto um bocadinho, o Drus está a falar Luís de Furcuntunda e de mangar nomes, mas a os não é chamado Luís da Silva Sá enquanto diretor-geral do Gabinete de Direitos de Autores, Direitos Autorais na Guiné-Bissau. Antes de me passar fala, na resumir um bocadinho, para não poder ter o mesmo nível de informação, para não conseguir que de facto na junta tela conosco. Luís, eu comecei a trabalhar como dançarino na balé de Farb, e também ele foi ator na Teatro de Estudos Africanos, é da Malteia de Balé Nacional, e começou também se canta na grupo de manjuandade Rinca Finca de Notera. Ele é formado na turismo e está no Ministério de Cultura há manga de anos. Ele foi diretor de artes e espetáculos há manga de tempo, diretor do Centro de Formação de Recursos Culturais de Guiné-Bissau, afeto ao Ministério de Cultura, e presidente da Associação de Músicos de Guiné-Bissau, que chama SICO, desde 2009 até na 2020. Essa alguém ainda que não tem a os e perito, agora não fala perito, não fala e conhecedor de matéria que está ligado a obras órfãos. Esse é um conceito poucos guineenses que não conhecem esse conceito, que essa noite não tem oportunidade também de ouvir o povo falando de que aqui obras órfãos. E aos Luís, e diretor-geral do Gabinete de Direitos Autorais, está na escola quase 12 na busca 3 anos. Luís, em cana longa tio, na edição micro, para você mandar mantenha. Se você não bem direito também, anunciar como não bem direito, também. Se não bem direito, não pode comunicar para não bem direito. Ok, então fala. Não bem direito, apesar de não admitir nas redes, que está dado e falha um bocado, mas não é gerir, né? Muito boa noite a seguidores desse grande programa Minha Fala, né? E não fala, nós estaremos para juntar com o PC do não fala, para chegar junto de nós companheiros, nós compatriotas e seguidores dessa página, e que eles também que seguidores peçam a partir dali para começar a seguir para poder acompanhar mais debates, ter mais conhecimento. Não estou conseguindo como seguir alguns que usam para mim. Essa é uma aula magna, né? Bom, mas não sei quem para estar ali perante isso. Eu vou combinar para mim, não falei, não pensa, não falta ainda para ouvir os e tio demais.
e a gente se entende que eu. Então, mas pensa bom compreendendo como também na metade do caminho se não bem yara, bota compreendendo como é na tentativa de saber botar emendar com toda humildade não está certo. Muito boa noite, Márcio Bias. Muito obrigado, Luiz. A nós não entendi boa humildade na garra de super aqui lá. Buscar ali para uma autoridade. A pouco tempo fala, não ouviu cultura atenção e na garra de super peso humildade. E não falou muito obrigado na nome de toda a equipa que está ali. Para a maneira que você está convite de estar ali conosco. A hoje um dia na Guiné-Bissau um bocadinho movimentado, nós estamos a caminhar para eleições, mas mesmo que sim, eu tenho que deixar tudo que é que o dever fazer para bem juntar conosco. Ok, um papel um bocadinho de Luiz, mas é que demais, Luiz próprio em si contando quem que Luiz da Silva está, caos está no diante. Para quem quem que Luiz da Silva está pensando? Talvez não para ganhar tempo, não na complementação um bocado daquilo que eu falo. Não está assinalar a base de como aquilo que eu falo e está correspondendo àquilo que eu não sei. Talvez se falta só para contar com um rapacinho que vem lá em Goré e camba dos Thiago, depois se vir orientado um corda nessa finhinda, tem que ser entrevistado. E que outra parte, a minha cantor de agrupamento Furcuntunda. Então, Furcuntunda é um conjunto, um agrupamento que pensa como e dispensa a apresentação na cenário cultural de Guiné. Então, basicamente, para caçar na burra e manga de coisas. E para já, rapidamente, se eu tocar na Furcuntunda, como é que o grupo está, como é que a banda está? Recentemente vou fazer uma atuação, depois de manga tempo, na Centro Cultural Franco-Bissau Guiné, nós já pecadores, não fala, gente está na cobra Furcuntunda, para ver gente misti, para Furcuntunda, bem arribada. A voz também, vou sentir aquele mesmo pressão. Em caso de explicar se contrariamente assim, se a gente puder falar como é na cobrando, mas que a gente faz é cobrando. Que saudade. Bom, e assim, depois de manga de tempo de silêncio, realmente, e um silêncio que depende só de nossa vontade, soma que de tudo a gente acompanhar no andança, né? Chega um momento que nós perdemos alguns colegas que realmente e deixava um vazio na dentro do coletivo. Não para lá, não continua a conversar, não dá liberdade de cada quem individualmente para fazer esse trabalho, porque o grupo dificilmente acaba. Se nós não reencontrar, não chega a entendimento como e que é um projeto que não livre deixar assim. Realmente tende que não chega a banhar para nosso esforço. Então, de lá para diante, nós sabemos que precisava de um empurrão. Então, o que está acontecendo com a manga de artistas, né? Então, não preferia só para lá, para que alguém me bata falar como não, da Furcuntunda não gosta de cair. Então, é melhor eu ficar na dúvida de que não faço um trabalho que conseguir corresponder com aquilo que é Furcuntunda própria. Bom, mas felizmente, aos não volta, não estão a gravar aos poucos. Não tem já pelo menos um dos temas que não manda só para dizer se realmente a gente não continua a certa Furcuntunda, mas realmente e cai direito estão a tocar, a gente está falando sim senhor, não espera você, vou fazer alguma coisa diferente só, não fica contente. Realmente se não que eu falo na palcos de Bienal, não convidaram a nossa da abertura, realmente emocionante para quem estava aqui dia. Sala do centro, concerto de A a Z, todo o tempo a gente ficava de pé. Sabia, eu tenho uma saudade de Furcuntunda também, nós sabemos corresponder também com o que é Bajubila. De facto, que ela foi um bom, e abrindo algumas portas, né, nesse momento, solicitação de Tocatem, Mangarel, mas não fala nada, não continua, não está a trabalhar. Que não pensa como para breve, não adiciona mais uns 4 temas, aqui 2,
já pensando na tirar esses vídeos, para via áudio, que até lança só áudio, mas também botar tirar vídeos para a gente olhar. E nós estamos aqui processo, que não pensa como realmente, a gente não é contente, e não sente como esse conjunto de está de volta. Não na pera, boss. E realmente nesse momento nunca tem queixa, podia, olha que nós estamos no estúdio, vou poder imaginar que nós estamos no estúdio, cada alguém também, não tem uma solidariedade sobretudo de classe musical. Alguém também está falando, não tem que contribuir algum coisa na disco de Forcontunda. Então, e que não disco, mas assim, não está falando disco de artistas de Guiné. Sim. Yeah. Sim. Então, obrigado. Obrigado. Para cá na longa na Forcontunda. Estava curioso. Para depois não já Alana Sinke que não filho fêmea. Me bina Forcontunda. Então mal não filho fêmea. Não tenho certeza que como outros estão lá ao fundo para bem. Ok. Luís, a ONCE para não papiar de direitos autorais, mas não pode ir além. Mas não me tem por menor não falar de direitos autorais. Que é que não está a referir? Ora que na é palavra não mal já canto bias. Ora não falar de direitos autorais, não está a referir a quê? Papel de direitos autorais, direitos de autor, não está na papel qualquer coisa suma e um direito que o criador tem, né? Sobre si obra de ele próprio e ganha com sua criação. E por aí, mais ninguém. Ele que dono, porque a nota fala de direitos de autor está dividido na duas. E tem aquele que direitos morais, que está papel como uma obra que a mim cria, exclusivamente de mim, mais ninguém. Obra está nascida sem proteção, segundo aquilo que está plasmado na Convenção de Berna, que está a falar como qualquer obra literária, artística, científica, está nascendo logo sem criação, independentemente de reconhecer quem é autor e que é autor. Mas aquela obra é capaz de intransmissível a outro alguém. A mim capaz de, isso não orgulho de um filho para falar como um bom gosto, que filho um castilho, mas pode partir alguém está falando não, que alguém que pode ele não, que ela tem, a direito de autor, que ele que parte moral. E ninguém capaz de pegar aquilo como idicil. Então, o Estado brasileiro para criar a condição de proteger aquela outra parte, que não está falando parte moral. E tem aqui outra parte que é patrimonial, que dá para pegar de recursos financeiros, né? Então, quem que tem que ganhar com o rendimento daquela obra e próprio quem que dono, primeiro a ganhar. Mas parte patrimonial, não pode dar alguém, não pode licenciar, dar alguém autorização de poder comercializá-lo para não ganhar nosso tudo. Mas ninguém também quer poder pegar aquela música para incrementar esse negócio sem a plena autorização. E lei está parceria para proteger, está falando, e direitos de autor. Então, assuma que não estou na nossa sociedade hoje, alguém está falando, está chegando legal, se está a abrir, se discoteca, se bar, mas ainda põe cantigas para amanhã de tarde, de noite, e não tocar, mas para prender clientes lá para ver aquilo que usa lá, mas sem pensar como e tem alguém que queria que usa lá. Alguém que por estar na enriquecer quem é a criação. E lei também está proteger aquilo. Mas para aquilo cedo e precisa de autorização da minha parte. Então, mais ou menos, e esse que direito de autor está tratando dela. E nesse caso, não está naquele gabinete de parte do Estado. Porque está dividido na duas. Estado tem a sua responsabilidade, que nós falamos ali, está da proteção administrativa daqueles autores. Mas também autores está agrupado através de uma sociedade, não estou falando sociedade de gestão coletiva, é de criar uma associação, porque cada artista que pode lançar ligos para dentro na diferentes bar para falar bom, bem amiga de música, bem para cobra. E que pode fazer aquilo lá. Bom, o que está fazendo? E está organizado em coletivo, eu estou falando sociedade de gestão coletiva. Na caso de Guiné-Bissau não tem SGA, que é a Sociedade Guinense de Autor. Está liderado para Guilherme Sá Felipe, não decano na matéria, que pai de direitos de autor na Guiné-Bissau. Então, ele que mostraram ele e não decano, né? Então, ele que na gera aquela sociedade, também com um pouco de dificuldade, para via de natureza também própria de terra,
que não pensa como tudo junto, dia não cambal. Está ainda nessa fase de gatinha, mas não acredita como que exigências aos mundial, porque cada dependia só de Guiné-Bissau, não chega lá. Não? Então, que gestão coletiva, se que não falou, que ela organiza aquela associação, que a partir de lá, ele que está poder fazer cobrança daqueles direitos para poder repartir para artistas também, atenção, que se escreve lá, por existir lá. Sim. Então, se um dia vai para a cobra, que é que não está fazendo? Não está legislar. E depois, por exemplo, eu queria também que uma falar com outra proteção, que parte coerciva. Alguém caso não resistir, que acerta, Estado está requisita força para poder fazer, cumprir que aquilo exatamente. Então, basicamente, e esse que nós está na tinha aquele na Guiné-Bissau. Ok. Não sei se conseguir explicar. Sim, perfeito. Mas na Guiné-Bissau, esses direitos, algum custo chegar e funciona a esse respeito? Quer de preservação, quer de ganhos materiais ou patrimoniais, como não explicar. Algum custo chegar a acontecer na Guiné-Bissau que beneficia músicos, que músicos sentem como, de facto, dinheiro como foi na produzir disco, ao longo de 3, 4, 5 anos não consegui tirar. E chegar a acontecer algum tempo? Bom, boa pergunta, né? Direitos de autor e começou ali, gestão coletiva começou a funcionar a partir de finais dos anos 90, para princípios de 2000. E começar realmente organizações, fazer recenseamento de recintos de natureza artística, discotecas, e que se fala bares, hotéis e tudo que está funciona cobra. Então, o que é que para assumir e assunto novo? E tem outros que começam a colaborar já na paga, mas olha como começam a chegar num determinado problema com sabem para via e empreendimento de senhores. Então sim, lá sim. é com essa trava. Ali Estado, e bom para nós explicar como Estado que consegue ter coragem de fazer esse papel. Estado okay. Riba atrás, para via de quê? Para via e sentir como e na Bamalha. Para via e de um ministro, desculpa ali, de comadre de um ministro, ou então e de um general, então e de um empresário que está sustentando o regime, então devem não deixar dessas coisas ali, você vê assunto ali, não deixar. E parece que não se se não lembrar de que tempo de capital. Discoteca capital de Ramos Carmali. Sim. E ó, assunto bem lá. Porque bom para explicar coisas direito, para ver artistas tão próprios que ajudam na afirmação de direitos de autor. E bom para não ter dedo próprio na ferida. Bom, talvez para ver de desconhecimento. Para ver ninguém que tem tempo por cinta ponte que sei que é. Então, se me lembra como naquele período, maior financiador de artistas, e era tudo artista quase de que geração de 90, e era Ramos Carmali. Exatamente. Bom, mas não pude chamar o nome rapidamente, mas vale a pena, sim. Mas vale a pena chamar o nome. Eu penso que era um favor que aquilo não fazia porque está financiava para pagar a gravação da cada guiná, ali era canto. E que custa tio. E um dinheiro pequenino. O trabalho vai lá pagar para 15 mil na altura, ok? Se vai para o estúdio Gumbe, que estava na Marinha, você paga 10 mil. Então, se você paga para gravar um 10 músicas, que a função vai perder 150 mil. Então, eu estou contente e não falo com o Ramos bom. Então, fica conseguindo pagar direitos de autor. Então, e entra na choque. Me se vai ajudar a voz, mas aqui o Guilherme que eu vou ter lá, olha, ali que assuntos começar. Então ainda passa, aqui o Guilherme, e não comeu o dinheiro, não paga, porque naquela altura o único que estava fazendo e era só emitir licença de falar como está autorizado de poder praticar eventos culturais e que consegue próprio cobrar os direitos. Sim. Então o que está padigado, não garante saiba de Portugal na altura, e bem, ali, lembrando na ano 2000, sim. Bruta de conferência de imprensa ali, bruta de confusão com o Guilherme lá, não, Guilherme não come dinheiro de gente, que coisa para. Depois vai para uns tempos que e tenta arribar mais, mesma história.
Gilas bem mais, que tempo bem tem cassete na disco, que Gilas bem mais, bruta de confusão. Então, que coisas nunca consegui afirmar. O Estado está tendo assim dificuldades para ver que e não entra num problema que não bem toca que se interesse de voto. Boia. Por exemplo, e tem que outro parte. Se você permitir, nesse caso, permitir só para talvez não pude contribuir não coisa. Nesse caso, não pude falar com a e que o Estado em si, mas não falou com a titulares de pastas governamentais, né, para e só para não entender nesse sentido, sim, titulares de pastas governamentais, exatamente, para Estado em si, não tem certeza como assim está decidido mesmo, de como ainda avançar que esse ninguém quer poder. Sim. Não se papel do governo, titulares de lá, não só titulares diretamente. Por exemplo, e tem um outro membro do governo, no outro copo, que fazer, não, que caiu de amigo, que caiu de mulher de quem, que caiu de quê. Então, o tapanta só, Guilherme passa aquilo um dia, pensa com uma boa por papel que e tapanta só ligado, na boa para aqui, coisas lá, para e acabou, depois não também estudar. A gente arriba mais tudo para gabinete. Mas essa cobrança aí, para ver como tem um valor elevado, imagina como alguém tem um bar também a começar, e tem um valor assim, alto, quando pedido, para mandar gente castana na colaboração. Não, e que valor tão alto? Vamos ter, por exemplo, aquilo de licença, que tem que ter autorização de funcionamento e dividido em categoria. Que paga para ano. Aquela licença que está cobrada a partir do gabinete, e depois os direitos autorais está vindo a cobrar e aquele trimestralmente, conforme o uso do recurso. Aquilo próprio também, agora que alguém não paga direitos autorais, e está evita de proliferação de bares que não têm na toca naturalidade, nem incômoda na tabanca, horas que é misti, porque agora acabam de tratar de licença, que é que está fazendo? Eu tenho que contar, minha estabelecimento, quanta hora que está a abrir e quanta hora que está fechado. Sim. Aquilo, eu tenho que ter aquilo lá. A boca por ficar todo o tempo na toca música, em função daquilo que está atribuído por licença. E também de onde é que localizar, né? Imagina como exatamente. Na zona se buscar na... é possível. Exato. Sim. Exatamente. Que qual a situação está? Mas ainda bem diante, e desafios que não tem, não vim chegar lá na decorrer da conversa, não vim chegar lá. Porque, de facto, a nossa já não convidado para vir assumir essa função. Suma não se era conhecedor de problemas ao fundo que tem. Estado está por lá, tem um salário que está recebendo final do mês, depois fica lá. Governo me falou, mas se não bem, não insiste tanto, e está falando, eu vou dar na trabalho, e tem que passar para currículo. Então, você vai amistir, você tem que acabar para cinta, você está tendo para acompanhamento de chefe de tutela. Olha. Então, a mim, por exemplo, na 2023, que um convidado para as funções, quem que estava lá é a ministra Ndira. E chamam, ele era o último, sim, Ndira Cabral. E chamam e falam como não tem um desafio. Sim, e falam, não é desafio ali na. E o último membro do governo tomava posse. Ele o último que saiu de Lisboa para vai para Guiné. Sim. Sim. Então, aqui chegando a conversar e se vê de casa, aí falam, e pensa como e combina, e que aqui pensa como por ser útil, que aqui tem ambição na casa, lá que eu falo, não? Por só acompanhar, nunca mais nada, sala normal, não vou assim atrás, fala, não, me estou perto, não fala como, não, me estou trabalhar comigo, não, de cá, bom, identificar que aqui identificar como por ser útil para ele, e fala, não vim conversar outro dia, não marcar e falam que me se para bom e para chefe de gabinete de direitos de autor. Falar Ndira. Falar bom, um agradecimento, tem interesse lá. Bom, lá não começa a conversa. Se você nota como Ndira e última ministra que economia. E fica 2 semanas de aqui toma posse, 2 semanas ainda na conversa. Inclusive chama Nino Galissa, Babubakar Jamanca, não garante isso, né? Fala, vou ter paciência, vou para Pianco Fulano para insetar sumias. Bom, você vem que vem convencendo, Minhara, e fala, bom, Luiz, último dia eu falava com o Salih, se vamos se tudo bem, se vamos se tudo bem, e fala, a mim e técnico de negócio estrangeiro, Mbili em comissão de serviço, mas a bom e artista.
Bota falar com uma boa direito, o cara hospital, ninguém can trabalhar para vós. Mas se a boca certa bem trabalhar pessoas ali, ok. A mina está ali, tem dia que me acaba na baia e que coisas não continuam assim, a boa não continua na mesma situação. Bom, fala, Imara, depois ligar e falar, tá bom, ministro Anseta. E fala, mas Anseta não condição. Boca na bem meio depois, e falam que ela quer existir no dicionário. Vou ter na certeza que não acompanham, falam, bom, e o problema é, já para que manga assumir. Depois, e dá sinal mesmo, não consegue, dá sinal. Porque já agora, para falar, eu já tenho certa baia, como é que um gabinete. Sim. Eu já tenho chegado como é que um gabinete. Eu pude acreditar, Tomás, porta ficha. Existe um gabinete, uma porta ficha. Chega, nunca tem ninguém que faça impactação. É dan só chave de que porta e abrir uma mesa, duas cadeiras. E entrei numa casa de banho, que tem um banho de 80 litros. Gabinete não conta. Gabinete, mas alguém estava para não entender uma coisa. Alguém nomeado naquele funções. Contudo, e que está chegando naquele gabinete, ou ninguém que chega de trabalhar lá. A bobu chega não é, mas ninguém que chega de exercício função. Não, exercício, não, exercício suma que não falou como toque linka. Mas depois para ver a situação interrinca, depois está atrás. O último que passa a suma diretor, oficialmente nomeado no Conselho Ministro, porque que eu passava Eduardo Ioia, depois vem Jorge Otinta, foi diretor lá, e vem Nelito Taborla, que é o último diretor que passa. Depois, interinamente, depois em 2020, interinamente, poi DOCA. DOCA bem lá, mas depois vem cantinho por lá com o regime que chega aquela e fazer, depois é tecido mãe que acho que fica um mês, 2 meses, bem tem problemas que tem lá, então que funciona, chama outro alguém que vem lá, mas tudo que tem uma nomeação oficial. Outro alguém que vem lá porque é jurista e pode fazer aquele cálculo, aquele chega, tudo que aqui punta e que é capaz de mostrar que aqui, e basicamente porque tem nessa vida, e que porta fica. E fica de que tempo tudo e cana funcionar, ninguém quer fazer lá. Então, já quando vim chegar lá para chegar para o gabinete onde está funcionando, quando nós abre a porta, nós já só uma cadeira de diretor, e tem um som na lado, uma mesa, depois, se uma falou vai para casa de banho, só um baião de 80 litros com caneca de 1 litro de água, que está para de resto, e assim salva quem puder. E que tem nenhuma estrutura que estava montada lá, e que tem uma estrutura funcional. E está como aqui está, não chega. Técnicos próprios, cada quem vai essa vida e tudo. A os manga de gente que sala que está chora, vai para a educação, outro para no outro carro. Não tem que começar tudo de zero mesmo. Sim. Então, logo que chega, que identificar, chama aqueles que estavam lá, um ou outro que tem ocupação e bem, não conversar depois, me propõe uma nova equipa, nossa, não rinca, dinâmica com isso. Mas que vai longe, por acaso, para falar ministro Andira, e com sabe de acompanhar, com sabe dar provas. Mas pronto, ia conseguir que acontecer, porque não toma posse, não nomearam o dia 12 de setembro, logo na coisa lá, governo cai. Né? Assembleia, né? Se cai, e vem um novo ministro que saiba lá. Bom, mas ele vem com essa outra visão, né? E que falando nada, não que falar também nada, não fica na Nigéria. Mas só é que é interessante, não insistir, não começar a falar com a mão, que é que não se gosta. Não começar para a formação interna de quadros que não convida para vir, porque direito dos autores vou precisar entender que assuma qualquer outro assunto. Graças a logo Sociedade Guinense de Autores e presidente que Guilherme Sá Felipe e Pruntia, e bem da formação, também Nelito, que é antigo diretor que está lá, e parte da formação também, no matéria de direitos dos autores, e rapaziadas, equipa com se está motivado. E lá que não convida Sidónio Paz, enquanto no veterano de música e gente com experiência larga no campo, nós fazemos a primeira conferência nacional de direitos autorais, que não intitula Caminhos para a implementação de direitos autorais na Guiné-Bissau.
no Kunsal, na manifestação do Dia Internacional de Direitos de Autor e Livros, lá que nós fazemos lançamento daqui projeto, nós convidamos figuras, né, com associações culturais, lá no primeiro figura, Bernacho da Boba, Beto Costa Semedo, entre manga de outros, e tudo aquilo que é associação cultural, na Guiné nos convida sem representação. Não pode chamar só gente, não falar para cada organização mandar um representante, 3 representantes. Estava também um representante de comissão permanente da Assembleia, estava lá, alguns partidos políticos, e eles que também vêm fazer, eles que também ganham a eleição para ter programa do governo, para poder não sabe familiarizar com aquele assunto, que aqui é direito do autor. Porque quando fala direito do autor, ainda entendi que é. Então, essa era uma estratégia que nós fazíamos. Na 2 dias, nós produzi 17 pontos de recomendações. Entre que pontos está que urgente para o licenciamento. Né? Ok, sim. Ok, não papel de fortalecimento de gabinete. Entendi, nem se 3 ou 4, mas sim, não. Sim. Não, entre que pontos eu falar com e urgente para começar licenciamento de recintos de natureza artístico e com próprios artistas, autores. Porque não tem que bancarizar não se vive aqui que tem obra e para começar a registrar essas obras. Mas que registro que não pensava nele e era só um registro interno, que não percebia de coisa. Como assim, aquele coisa de licenciamento de recinto de natureza artística está já em curso, apesar de grandes dificuldades. Entre outro ponto que não falar, e como é chamado, elaboração do estatuto de carreira artística. No papel também de... Sim, que tem. Isso aí é uma comissão que está na laboratório. Estatuto para definir quem? Esse estatuto... Carreira artística. Sim. Um artista profissional, e quem é o artista profissional? A não é estatuto. Cada dia como Lanta gosta de cantar um cantiga em Furalina, falar com a minha colega de Justino. Mas Justino que ao longo do tempo, há 3, 4, 5 décadas, quase perto de 5 décadas, um Ramiro Naca, um Sidônio, algum curso fazia para a terra, mas tem que acabar assim, para ser suma qualquer alguém na rua. Acha que não? Canto alegria, canto problemas que resolver na família, canto alguém que está com stress, que gente liberta eles, canto apelo, não estou para pedir de que autores, que artistas fazem ao longo do tempo, começando pela luta de libertação, papel de música na arrastava jovens do centro urbano para campo, para luta, e próprio para Dominique, para Zé Lopes, que é homenageado há dias, não estou falando obrigado a gente fazer, é homenageado ainda em vida. Se papel na luta de libertação, o combatente vai para frente, é por isso frio um baixo, que tem que se não vai, mas não riba outros ficar. Quem não está como é que ele não acabasse, então é combatente em pina, mas que gente que toca a ser com anima. Mas que gente que contribui tanto para a identidade e a você está andando assim, suma qualquer alguém na rua. E aquilo é possível. Não tem que eles um estatuto. E que alguém também se diga, por exemplo, uma recomendação não falar como para como é chamado, para efetivar aquele acordo de mobilidade artística que CPLP falar dele a bocado, que é a favor. CPLP inspirando o documento da Convenção do Unesco, que está a falar livre circulação de homens de arte, de homens de cultura. E que só na comunidade, mobilidade, que só na comunidade, como que está falando? Na CDAO, né? Lusófona. Não, nem que só na lusófona, todo país signatário da Convenção da Unesco e sinese, e ratificado. De começar a como artista tem que poder travado. Isso é intercâmbio cultural. Mas que é como anda a botar lanta, ele gosta de misti, e por que está fazendo pena? Eu tenho um artista, por exemplo, não faço um exemplo. Lembra um viagem, Tino Trimo, que não é papel dele. Tem um concerto na Portugal. Tino que vive um bom par de anos, ou há mais de 15 anos, que vive na Holanda. E por sonho que me se fica lá ali para se terra. Mas para ter um concerto ali na Portugal, você criar 1000 problemas que capô vai tocar aqui. Quem que é responsável para a indemnização daquele prejuízo? E que é possível. Bom, mas, e tem que ficar assim.
Mas logo não fala como e fundamental tem aquele estatuto de carreira artística para poder ter um certo à vontade. Para ver se não pega tanto acordo de mobilidade, não está regulamentado, não está definido quem é artista. Então, para ver aquela tudo quem me se imigra, se não fala, ali não vai só ir para gravar um cantigo e vai falar que é artista, ali não vai, ali é música. Mas aquilo tem que regulamentado. Então, e depois que não tem a nível de aquilo que usa lá, senão depois não podemos facilitar, ele depois não está fazendo. Ok. Obrigado. Mas e tem uma realização concreta que está conseguindo? E tem mais uma ação concreta? Acabou? Não consegue recenseamento de locais de natureza artística. Era para ser, apesar de grandes dificuldades que você tem. Sim, que ela aconselha, com grande dificuldade. E pensa logo para a próxima semana, e na função campanha de sensibilização, que para a captura, não tem dinheiro, não só no temor de timba, não para que mix service na pessoa se proprietário que tuninho e dá toda a garantia, fala que tem problema, não precisa de que se montar carros para poder fazer uma campanha de sensibilização na rua, para conta gente, como a direito do autor, e esse, que outro, que depois não fazer aquilo lá, e não aponta formação. Não conseguir dar formação à Associação de Músicos da Igreja Evangélica, para poder entender assim que é. Você não pode discutir também com outras palavras, que macucos já, para poder entender que está achando como não se tudo, mas depois, na verdade, não se menos, né? Olha, porque no fim de tudo isso é direito. Porque direitos autorais firma e que o Estado que se interessado aqui lá. Porque também mexe que se interessa próprio. Mas, e autores próprios, parte interessado, parte beneficiário, e autores que têm que agrupar a volta da sociedade. Não para de sociedade, suma ponto como a Guilherme Sá Felipe. Não, é assim. Se Guilherme quer servir um dia, que você não responder que não exigência, eu não estou falando de ninguém, não para outro alguém. Mas a sociedade tem que funcionar. Porque, por exemplo, só que não fala só para acabar, não solicita a OMPI um sistema de registro. E que registros online, não estou falando registro de Hipoconet. Aquilo é que é, e aquilo que está permitido para ter músicas registrado na plataforma que puder, na acordo de reciprocidade, que qualquer canto do mundo que cantiga toca, automaticamente o dinheiro está cair na conta, porque a mim que cobra a plataforma, mas a partir de confederação de, como é chamado, CISAC, me pensa, você que é, Confederação Internacional de Autores e Compositores, que está sediada na França, lá e uma associação de gestão coletiva. Por exemplo, que não tem um obrigado filial lá. Mas para a filial tem que ter esse sistema de Hipoconet, que é que está permitindo que eles que estão representados a partir de cobranças na plataforma. E a partir daquilo lá, está pagado lá, mas cada música que toca, só que tem que registro que é por receber a boquinha. Sim. Mas aquele é um site, um software que o OMPI disponibiliza e gratuito, e que tem que cobrar, tem só certas exigências internas que tem que cumprir para poder fazer aquela coisa. A partir de está dando aquele código de IPI. Boa equipa está aí nas registragens, né? Fabia também, se não para algum de nós artistas que muito entendeu um bocadinho essa nova tecnologia. Né? A voz, bota um escritor, bota um espaço para cada quem chegar e registrar. Sim, só que não falam que você não compreende. Porque aqui é como não avança com o registro, porque senão não é fácil dos vias. Não pode fazer que um registro que não é fácil manual e mecânica, que não é fácil com folha ali, não pode não ficar lá. Mas o mundo está lá e na Bahia. Desculpa, OMPI criando aquele software de Hipoconet. Aquilo que é, e aquilo que botar registrar, e está, por exemplo, na minhas, enquanto dono de uma obra, como é que eu falo, enquanto autor, que botar tem o código que IPI, que é único e é só que tem aquilo lá. Então, depois eu tenho aquele ISWC, que é o código de obra. Olha, depois tem aqui outro código aqui de gravadora própria. Então, esse que está juntado e que está composto, o que é bom. E está lá. Então, que obra que sai lá, a divisão inteira está lá. A hora que toca PAN,
esse vídeo como esse de Neemias e gravado no tal estúdio e tal música. Cada um tem esse código. E a hora que o dinheiro não cai, e está a partir de para cada quem. E lá que até pensa, então, pega papel, tá falando, não, música Neemias toca ali tanto. Como que eu posso explicar? Que milhares de coisas na cada segundo que está fazendo na internet. Então, se não escrever no sistema, não podia acompanhar a evolução. Não continuar a gravar, não põe na música na consolação, para a gente tocar para um grande artista. Benefícios que tem. Yeah. Mas aquela está no bom caminho, que não pensa como, de todo o caminho não lhe anda para conseguir. Mas para contar uma coisa que grave, gente, também para petar na luta para ganhar mesmo. Esse software na anos 2008 vai ter ali. Mas muito cedo. Mas que tem Guiné de primeiros Estado que solicita aquilo logo. Mas não deu. Mas e que difundido para músicos, para ter certeza de como músicos também que nega beneficiar de. E que difundido para a gente ter informação ou algo. Isso é que não falou. Que ela chega lá na gabinete de direitos de autor, na altura que estava lá, que está nela, que quer fazer aquele computador. Quer dizer, dá o computadores e dá o treinamento de que gente próprio carrega eles levam até Genebra, e vai formar lá para vir trabalhar naquele como é chamado, naquele sistema, e mandar outro Camerões para formar, e arriba por simplesmente diretor, carga só, computador, leva se cá, outro carga para ele leva, que processo acaba. A mim, no sentimento de quem chega na pesquisação na base, logo escreveu um pi. É cara só, né? Depois, faço um novo coisa, alguém fala, atenção, não só me chama, fala, não, deixa, é que isso agora, para fim, um bias, não chega de ter nela. Não fala nada, não brinca. Um relatório, o que é que passa que é esse? Quer dizer, a mim não vai falar um pedido, não gosta que tem baia. Mas felizmente, está a fazer, para via a OS, independentemente, se quer responder diretamente, gosto de Guiné para ele, mas pode responder a partir de rede, que a OS não faz parte, que nós estamos a presidir, rede de direitos autorais a nível CPI. Guiné-Bissau é presidente de rede de CPLP, né? De direitos de autor ao nível de FLP. Ela faz o com o vai para São Tomé há pouco para uma conferência. Então me se vi que ganho. Nunca percebi. E fala vai para não ganho sim. Para uma conferência. Sim, na São Tomé que não vai assinar aqui declaração de compromisso e antes de criação eu fazer uma declaração de compromisso como não queria essa rede que tem a sua finalidade e partilha de experiência entre Estados membros de lusofonia, apoiam outro a nível de formação e, por exemplo, o que nós falamos, para fazer projetos em conjunto, ter uma política em comum para poder engaçar fundo, por exemplo, a partir de OMPI. Então, nós estamos no momento ali que nós estamos a trabalhar, nós temos já duas primeiras reuniões, não temos um plano de ação, não definimos um plano de 4 meses que está voltado mais à sensibilização e aquisição de software e hipopanet. Bom, mas tem países que sejam muito mais avançados, que tem que dar também mão. Caso de Brasil, de Portugal, e naquela outra coisa de Cabo Verde, que está nos surpreende, que é outro mundo. Vou poder acreditar como a nós que ajuda a montar Cabo Verde. Sim. Guilherme Saflip ali, que ajuda a montar Cabo Verde. É também para se trazer a os, não está na nem, quer dizer, e tipo, como é que eu posso falar? Que é nesse assunto ali, nem meia metade de Cabo Verde não acompanha. Mas que nós queremos começar a aprender. Cabo Verde está no outro patamar. Não falou só que não vai como é chamado, reunião na Gana. O único país lá a nível CDO e Guiné com o Cabo Verde. Então, essa semana papel, documento que eu recebi, essa na papel de Cabo Verde, de potenciais
na área de direitos autorais, que é papel de Burkina, é papel de Ghana, é papel de, sei lá, Senegal e tudo. Mas que chama Cabo Verde, Guiné Bissau que ela esquece. Cabo Verdeano chateia e falam minha parente, para não mostrar esse lugar, nenhum som que perto de nós. Viram, falam, mas o que é essa fiança nela? Não vi para outro país com aquilo, porque o Cabo Verde toma, não contente para pertencer mesmo comunidade que é outra para mesmo. Ei, assim, o que ninguém está falando? Paga bless. Sim, representa continuamente. E aos Cabo Verde, exemplo. Então, na quadro de rede, e aquilo que não entende, não sala em manjuandade, de que mais forte, partilha que mais pedido para nós dar outro mundo. E assim que nós estamos. E tem a grande vantagem. Luís, muito obrigado. Papiar desse assunto, se não está papiar na privada, como falou, e faz tudo sentido, Mas tem só um comentário pequeno, não podia avançar. Lembra como depois de fazer conferência, vai em dúvida comentários, conferência sobre direitos autorais, que eu acabei de falar de lema, coordenado para não Sidônio. E tem alguns comentários que a gente falou como não, é coisa ali própria que a gente quer pegar para ver como a gente está cobrando dinheiro, então como é. Não sei bem como eu explicar, mas é esse, né, de quando mostro como. E que é que está em causa? Botando outros assuntos, onde quem para ter discoteca, ele que é ministro do interior, por exemplo, quem que tem bar, ele que é maior, como eu não vai. Não sei até que próprio Nisi magistrado próprio outra para notificar alguém é bem falou meu filho de falando botar tendo dificuldade para entregar a intimação é que terra com nós alguém disse um comentário um cara fala pejorativo para uma essa opinião mas alguém falou como tinha medo não entender alguns músicos comentam como é que a beneficiar de nada se não rinques bias apesar que esse tem a ver com o Guilherme, mas me seu comentário não vai conseguir eliminar essas questões que podem ser outro desconfortável. Não, na minha, espera só. Bom, a nossa origem, infelizmente, não passa na rua em outro cabo, não criou que não na papel. Nunca pensa como ainda vai por além de nossa comunidade. Que ele não é forte. Afirma que não tem certeza. Dinheiro que eu comer. Pura e simplesmente, que começa? E que licenciamento de espaços, que é dinheiro participa vai dividindo, aquilo é para processos administrativos de sociedade e suma para gabinete de direitos autorais. Próprio, ninguém quer falar como antiga de pagar na própria direitos de autor. Não. E que outra parte só. Bom, mas que verdade? Que verdade? Artista pode falar que lá, bom, que normalmente canta boca de selo. Mas, a mim também, enquanto presidente da Associação de Músicos, primeiro que eu faço, olha que toma dianteira de coisa, primeiro que eu faço, vai na sociedade que nesse autor, o que tem lá? O Cassano falou também, atenção, o Cassano falou como a Guilherme um santo. Não. E por ter também se alguns usam lá. Mas que homem e merece pelo não respeito o mercado. Que é verdade. Não chega lá. Vou poder acreditar que é com o Guilherme, mesmo Sidônio, se vou privar que ele não falou, não chama Guilherme atenção, o que pode fazer? Carta de solicitação de val que artistas fazem lá. Cara que está chegando não tem problema, minha mãe morreu, minha filha faz que, casa de quem, depois Guilherme está falando escrever. Guilherme tem um dossiê assim. Tirar o dinheiro. Mas que próprio que beneficiários, é? E que beneficiários, quer dizer, está falando pistol, e que começam a cair, não é descontado. Mas que dinheiro começa a cair? Que confusão, porque vai cada de lá limpar, vai não. Vou mandar pelo direito, vou lá então falar, é Guilherme, ele vai assim, não mostrou assim lugar. Não, é assim. Assunto não é Guilherme. E as que tem. Um caso me fala como um caminho para defender Guilherme. Porque a mim também Guilherme não estou tendo nos choques. Sim. Mas tem gente que tem nos choques. Por exemplo, vou dar papel de comentário. Olha bom assunto.
na própria na comentário, que é alguém passou isso, que sana. Sim. Sana cante. Você imagina até ponto que eu sou. Exatamente. E você fala como? Aqui no Lantawa, para combater o Guilherme, a mim fazia parte de Guintes que não protegia aquilo. Não pensa o yes. E faço um curso desse. Eu vejo que só sana amigo e era uma cidade. Porque de fato, naquela na minha direção, é? Vamos falar, a mim que escreve de aqui trabalho, ou já de aqui bom trabalho, contente em fazer um artigo. E tem também alguns elementos que acrescentam. E na base de quem é a postagem que fazer esse comentário. Sim. Que você que comenta, exatamente. Olha, não quero saber só ninguém. Só. Bom, isso daí já é muito bom. Então, o que eu vou fazer lá? De facto, para sanar, quando puiba para trabalhar e ela vai junto a coisa lá. Não falava com mais pessoas no departamento que não ocupava de direitos autorais. Então, ele estava muito ligado. Bom, aquele tempo que você saiu da faculdade, doutor novo, está tendo energia, né? Então, e perto me garante naquele caula. E perto me garante naquele caula. Bom, é bem que muito entendem outro. Mas nunca pude entrar tanto naquilo que você fala, não vai que é um som que não tem. Por acaso, que sabe na Gigi, aliás, que a própria Gigi nessa conferência. Já agora não fala como. E tem a razão de cada os. Mas, que não vai para aquilo que não mostrar. A mim que nomear para aquele Ariel, que o falecido Bernardo Cachura, não sabe tudo junto, não direção. Então, vai como ele falar, eu tenho que fazer assembleia. Que ele me liga e fala, poxa, tem que comandar liga e falar assim na cara. Agora me diz assim, bom, mas é um sonho divertido, né? Mas ele tem que não, mas a os que já ontem que ela ser exigência para nós, sociedade de fazer e de reorganizar para a gente não cada de retrovisor. O mundo está em constante andamento, então não vai para desafios que não terão adiante. Não acreditar para bem nem momento não está na conversa de boa fé com a sociedade para desenhar uma estratégia que não pode fazer um conjunto para realmente corresponder às exigências. E tem outro assunto que vem ainda, que é uma diretiva, porque não é essa sociedade nem outra coisa, aqui a organização enquanto com o MOA, e falaram de diretivas de remuneração de cópia privada. Que é um assunto que vem. A nossa Guiné-Bissau é campeão de ratificar acordos assim rápido. Mas para criar aqueles internos, eu pude acreditar que há 2 anos foi, de 2023 para hoje, que prazo de na setembro, me prolongar mais até janeiro, só para não fazer transposição de que diretiva. Para estar com o show para puxar. Eu perguntava, para dia de que não está capaz de fazer? Não fica ali, não vira. Cada vez a comissão de avaliação mínima está no zero. E tu trabalha, quanto artístico que fica? O que está na Gigi? O que está na Gigi? Alô? Sim, o que está na Gigi? Como para cumprir? Não, e transposição, porque tem uma lei, e tem uma lei que fazia a nível de coisa lá. Bom, mas cada quem também adapta aquilo em função de si leis internas. Então adequar aquilo. Por exemplo, na remuneração de cópia privada, que cá não pedi. E que processos que está colocado, outra coisa fala como a cara que é uma taxa, aquilo que fala que está colocado para compensação. Tudo que dispositivo que está fazendo cópia, que não entra a partir da alfândega e dívida paga. Para aos é telefone que você tem negócio diante, não minuto, canto horas que está viola. Então pega ali, os cantos com a cama para gente. E mesmo com essa pirataria, porque a obra original não está baixa, gosta de um conteúdo, depois a mim está começando a repartir lá gente. Mas que telefone, canto dias que está mal a gente. E computador, e pendrive, e disco externo, e tudo, máquina fotocopiadora, porque tem multiplicar aquilo assim tudo. Logo na entrada é livre taxado. Aquele dinheiro está a entrar para beneficiar a criadores, que é para compensar. Que é por exemplo, a nível de viação, porque assunto de tio, viações e transporte, havia todo carro de transporte público e tem um rádio, assim. Sim. Que rádio? Está toca música. E deve pagar. Mas próprio finanças que são facilitar.
Caçando facilita o processo. Ora que assunto de dinheiro, eu falo que não é manda técnicos para você para poder jogar as coisas. E nunca mais que ela está bem jogando. E artistas continuam pacíficos. E está sendo complicado. Não está complicado, mas ser artista, ser não tem conjunto. Se taxistas não pagam em cada 3 meses. Entende? Toca-se na paga. Transportes fora de terra na paga. Bares na paga. Hotéis na paga. Carros de quem na paga. Meu irmão, dinheiro tem lá. Quem é na verdade? Dinheiro tem. Luís, um contentamento. a mim teria batido dúvida sobre direitos autorais, mas como explanação até ali, não aprendi mais coisas. Talvez o podemos comentar mais para diante. E misti, botou cá num parte, mas misti para não jubi. O passa quase 11 anos diante de 2009, se enganar para 2020, né? Quase 11 anos. Sim. Né? Depois de boa direção, a associação que tem mais para andar. Depois, um bocadinho de 12 mandatos que tem, mas para pegar 2 minutos, 3 minutos, para não provar para um outro ponto. Não, relativamente à Associação do Músico, é um assunto que é muito triste e lamentável. A nosso estudo, no passado, nós fazíamos parte de uma única organização que ficou, que era dirigida por Paulo Sambu. Mas depois, havia dessa falta de dinâmica, na 2005, nós acabamos com isso. Isso está lá vazio, mas isso que é que me tiraram também foi um golpe. E vamos explicar coisas aí, é um golpe que tiraram. Gente cozinha lá, e tirar lá, e vazio. Depois vem entrar que é um coisa lá interinamente, né? E o Justino lá está lá dirigindo também. Bom, mas de que mesmo natureza a gente me se vai também com aquele mesmo história de golpe. A não fala não. Não para. Não conversa se tem problema. Bom, a mim a mim vou chegar lá para a Assembleia. Não vem por Vamos falar não, nem chega para a Assembleia. Sim. Sim, não chega lá para a Assembleia. E exatamente aquilo que a gente disse, manga de confusão que parte na coisa desse copo. Nunca me se papia porque não tem respeito para mim. Então, sim, não está barato, assim, não, a gente na cobaia, para chamar de nome, não cata papel nada. Aliás, dia só com alguém responder, de uma equipa que faz Ciro Bernardo Cachorro. E vai errar e vai tentar explicar, e fala, não tem respeito para nós, grande, coisas que a gente não explica, é bem assim. Porque, assim, depois que a nós próprios não fazemos parte de candidatos naquela altura. Mas o que é que me viu? Porque lá tem um comportamento que era bom. Não fala nada. Depois não toma liberdade, não fala. Mas eu não suspendido, não fala não, mas não suspendido. Não fala com a eleição nesse 30 dias, não vai ganhar. Não vai primeiro viagem para não nulo, não caso de que não fala nada, tem problema. Bom, de campo como missão, bom queria comissão como missão, não é bem. Não chega na sala de correr. Não dá mal. Mas lá que motivar esse assunto de criação de associação de profissionais. Não fala no hospital e cadê nada que está falando como uma. Como é que na própria como uma associação de músicos civilizados, tudo assim, ok? Engraçado. Mas só para eu ofender. Não vai que dinâmica, mas no fundo que é isso que é importante. Para ver como não conserta outro. Quer dizer, liderar esse processo, dirigir, um ato administrativo. Sim. Não é culpa não grandes. Aqueles que não tem que ser como momentos diferentes. Experiência na organização que não tem, né? Não tem a sorte de manter uma era de associativismo ali, que é a organização ali, que o tempo, bem, que ela tem. Então não tem um certo dose. Dirigir a associação de música significa como ser o melhor cantor. Uma cambagoba Senegal, eu sou aqui presidente da associação de música, mas aquilo é um reserva, aquilo é um moral. Que algum coisa tem até recorrido a ela. Mas o grande se não fazia parte do jogo, isso está sendo complicado. Mas não evita só no dingue, não continuar, não coisas normal. Olha que interessa se na chocadinha,
não nomeação, porque não defendi ele batalha na passada, não falou como nunca pude ser diretor da cultura, ao mesmo tempo, não presidi organização que está compatível. Outros que aceitaram bem pelo ensino, não há problema. Então, eu que não consegui assumir, em 2017, quando assumi direção de artes e espetáculo, não fui carregar de exposição. Na 2017. E ele falou, não, eu não entrar para aquilo, não, não se entrar mais, não chama gente na minha gabinete. Eu falei, se é meu que problema, não deixa tudo. Não fui única organização, bobinho, se vai me estar, não funciona outro. Não rinca que sobre tudo, por acreditar que com e não garante está falando de ver. É menino giro, se não me fazer assim, nem fala com ele que eu faço, se não me não por mim. Não fala, ei, vou cantar nem nada. Bom, não te vou por aí. Mami, se botar aí palha, não vem palha, bota aí palha, não vem palha, porque não está pegando até, não tem ideia. E não consegui, onde é que não fica mesmo. Não continuo falando, bobinho. Não diga outro, não conversa. E é tempo, felizmente, nós não conversa bom com outro. Nem SICO, nem a Associação de Música Profissional, nem um som que conseguir afirmar, nem um som que conseguir defender interesse próprio que criaram. Porque não fica tudo tempo ligado. Idade na bem quintas. E tem certo lugar onde dispensa, não? A hora que ela passa na rua ali, gente na correndo para mim jogar, ela flano na passa. Cadê isso não chama não? Mas que gente aqui. Não estou sentindo que eu estou falando coitado. Não chama essa atenção, falei como uma presença cena aqui triste. Não no papel de grande cantor de salsa, que é Laba Sosé, pensa vou conseguir. Porque eu não tocar a seguinte chave. Sim. Laba Sosé. Só. Aquele expoente máximo de salsa. Mas como é que acaba? Chegam a olhar assim, todo mundo por nada. Na seguinte chave, não sei o que é por nada. Um cabo de vinho lá, que se copa de cana, não sei o que é foga. Quer dizer, quem anda no mundo assim, tudo. Eu disse, não vai entender, não entender, vou firmar atrás, não defende isso. Mas cá você não defende não amanhã. Sim. Eu vou falar para a cabeça. Mas eu compreendo que lá. E a os, nem sol que amansa. Já não vai acabar com o direito. Nós sentimos tudo na pele. Nós sentimos tudo na pele. Não vou falar para mim, a nova geração, que está a revolucionar a música. E não me pediram porque passa para aqui mesmo caminho. E normal, já tem um desentendimento lá com o musical, não pode sempre para tudo bem. Não escuta outro, não combina outro, não canta com outro, não vai, não imagina por além dele. Sim. Não chegar. Não evita de ficar no clandestino. Porque a gente não está contente que não está falando com isso. Nunca consegui ter, né? Ninguém que internacionaliza. Submisse, não custa copiar, gosto de alguém que está aqui comigo. Não me chama para mim, eu tenho que falar que é de atualidade, Chabaco. Chabaco, MC Chabaco. Não pode de ninguém. Sim, exatamente. Tu conseguir internacionalizar. Porque internacionalizar é que atua fora da comunidade. Sim. Então, quem que está ali? A nossa está ali, quem canta tudo. Vai me dizer, eu vou fundar música, quem vai tocar. Quem que eu consigo? O Tacambana ali na Senegal, tirar a comunidade de estudantes. Quem que é conseguir? Ninguém. Próprio na Portugal começou. Próprio na Portugal começou. Hora que o show tem, e onde é que tem? Onde é que o show está tendo? Armazém 18, gosto de ir na tomar. Não, tomar. João ao vivo, eu vi imagem para quem que está lá, e aquela comunidade. E guineense, que é internacionalizar? Nada. Cambali gosta vai na Côte d'Ivoire, música quem está tocando? Ninguém. Mesmo no nosso espaço ali. Bom, não assiste aquele normocinho, no filho, né? Que é normocinho, no filho. E tirar um coisinho de nada, onde é que para, né? Also, vai agora eu senti lá. Vai em casa de China, não é chinês, em casa de se quando vai lá, quer dizer, entre outro canto do mundo. Que lá já é um pão. E não tem que se aproveitar aquilo lá. Belo, através da rede social. Não tem que se aproveitar aquilo lá. Exatamente. A rede social é um boom, e um espaço para explodir. Exatamente. Mas se não quer se aproveitar aquilo lá, não fica só na falar como a nossa está tocando nacionalmente, a nossa está tocando em Costa de Guiné, a nossa que é por aí. Indústria de música, nossa que aquilo é.
Botar na indústria cultural, tem um curso assim, repetitivo, pam, pam, lá e aí, que precisa do controle passar a ser, ninguém tem tempo aqui passado, chololo, uam, e aí, passa. Ele me ensina, já fiz chololo, e passa. E que no campo do mundo, que tem uma tudo. E que tem quem que está no momento. Quem que está no momento. E momento, se vai aproveitá-lo. Por exemplo, tem um desafio que nós lança a partir da rede, e na presidência, não pensa como não chega lá. Felizmente, é assunto de tabaco, e bom para você ter toda humildade, está ajudando já naquele processo. Tanto de merda. Felizmente, é assunto que está ajudando naquele processo. Minha bateria fica já na... Ok. E rápido, suma como falar. Suma que na quadro do Rede, não discutir a São Tomé ainda. Não fala como. Não discutir a São Tomé, e não discutir na Gana. E depois outro reunião na Burkina, não fala como. Para não criar só de rede. Porque não sabe ainda que é maluquice na cabeça que é hoje. Um artista guineense que não pode fazer na quadra de internacionalização não cantiga. Pega, por exemplo, um Sidónio. Na quadra de CPLP, pega um Sidónio que tem essa linha de cantar, se romances e tudo. Por bem fazer um feat com Roberto Carlos. Sim. E pensa, o cara projeta Sidónio. Mas aquele que é Sidónio que não canta, Roberto não se canta como não. Estado para Estado. Sim. Aquilo é bem possível. Porque ela tem essa estrutura montada e tudo, mas claro que não falar como essa na quadra rede que para a experiência ajuda muito para não poder crescer, para não poder vender, para não criar riqueza. Sim. Mas ali, Matias chama de tabaco. Como é que tabaco passa no mundo? É porque Matias fala chololo para ali, Bajira Garande lá como que se não, em Soraya, no outro lado, bom, se seguidores, com 1 milhão de seguidores, e passa lá e rebenta. Então, aquele caminho como que ligado, e tem uma questão. Nesse assunto de tabaco, nós temos um certo timidez para parte de cantadores guineenses. Poucos artistas guineenses, um certo timidez para parte de cantadores de Guiné-Bissau. Poucos artistas de Guiné-Bissau curtem tabaco. Questionar não, me sei quem é narrativa. Não, se calhar, quem que te disse, para me se alguém para falar alguma coisa que alguém está falando. Então, e põe gente tudo. Mas gente só perde tabaco. Tá banca já é fácil, mas é fácil, já é fácil. Gente é fácil, tio, se calhar, a minha vez, para mim está acompanhando, está jogando. Está acompanhando, talvez, se calhar, e tem alguém que é misto para tocar palmo, que toca palmo, logo é para tudo gente lá. Mas esses vídeos bem depois. Não, esses vídeos bem depois. Não, e que assim, para mim também aquilo é tão relevante, né? E bom não fazer com o outro. E isso dá na pessoa que vai para festa. Qual vai estar só se festa? É que assim. Mas pensa como se alguém que faz talvez se descuido. Eu me usa lá, não artistas, sobretudo na geração grande, não redes sociais muito pouco a nós muito pouco dela, porque não entende ele. Mas não tem a dificuldade de chamar. Olha, vamos fazer manga de coisas vamos fazer. Tanto minha filha, porque esse mundo não está falando mamãe bem dessas, não está pagando na escola, não põe na escola porque não pode bem. Está falando bom dia quando vai na coisa local vamos lá, a gente está parando maneira. Não chama alguém não por trás. Não tem um grupo. E tem contadas, está fazendo coisas de serenata, está tirando foto que está tirando aqui caula. Mas pouco está falando na cota e está bom, só contar, vamos poder mandar receber coisa assim, não forma bom direito. Nada, isso é só para serenata. Mas imagem. Não pensa que eu não estou mesmo a a partir de crítica, mas que bem assim. Eu não pensa como próprio a partir de tabaco e por ser porta, que não digo como e tabaco. Que não digo outro. Que faz? Não está rando na cantaré. Não canta com tudo, mas eu faria bom de que mais. Pum. E bem só o que é coisa assim ali e dá no boleia tudo. A partir dela, não pode chegar
Então, para que a gente entenda, e no filho, e no irmãozinho, e colega de outros, e ninguém tem para que tomar assim. Então, acompanhando a discussão na rede social, aqueles que me se buscam mais visualização nessa página, tem que arranjar forma de atacar um ou outro, para a gente por baixo do que conteúdo, porque está funcionando mesmo na indústria cultural, musical, está funcionando. E tem artista, para o poder despertar no olho de gente, tem que ser o polêmico, criar assuntos gossip. A hora que cria assunto, tudo a gente vem à volta de bom, o que são cantiga e tá pega. Aquele tudo esquema que também não vou usar. Não pensa, vou subir o direito, porque vou fazer um bocado de área também. Aquilo está contente, em marketing que usar lá. Mas em encorajamento, por exemplo, aos músicos de Guiné está na fase de transição de moderno e coisa lá. Transição de tradicional e moderno. Por exemplo, sou eu um pátio, se eu me socar em cima, está na questão boa, botar de pátio, porque também que sempre não função em RF. Se causa algo assim, por olhar depois. O pátio sempre, não, só não é tudo, só não é que dentro para pátio, você ainda só na Guiné. Aquele dia com um olhar, num concerto na Brasil, com mar de gente dormindo, correto, que a mim que liga, fala aqui, aquilo que está falando, a osso no olhar. Não toca o palo. Está na anda, manga bem não descobrir está na anda e nunca se diga que ganha que pega assim. Nós estamos na rua exatamente. Não está acompanhando. Sim, senhor. Dia 17, ok, nessa porta. Porque e pessoa ele tem bago que toca palmo, toca bate palmo. E por não fazer aqui na fazer que está direito, que não pode nem corrigir pali. Mas e na baia mas não chega lá. E não para tanto que você ali, não garante. Essa mensagem é mais para não garante. Até pensa, mas não canta já. Que é que menina vem cantar. Que ela tem na música. Música é atualidade. A nossa gente não ringa ali. A gente está falando, não. A boba que eu mando na banca, eu mando eu tomar um bocado, outro na binha, na passando. É que lá. Eu estava fazendo rápido. Nesse caminho ali, e pistão. Agora, não respeita outro para a grandeza, para a idoneidade de cada quem, mas também respeita o passado, mas respeita o presente. Em questão de meninos da asa, não respeita a grande, porque a mim respeita não está no grandes. Na pedir eles também respeita a grande, porque amanhã nascer o grande, era visto para alguém da respeita. Obrigado. Eu bebi água. Não está sempre, mas uma conversa, não tem nem tempo de anunciar. De falar, gente, que não ouviram de como pede para não partilhar, para falar como é poder entrar através de comentário, uma que não está fazendo na edição anterior, mas uma conversa nunca chama atenção nessa parte. Não é só na peça com a gente, depois passa de uma na cor, né? Sim, também. Portugal, Portugal de jogo. Luís, não tem uma situação. Nós estamos num país que tem política pública de cultura. Mesmo assim, não tem. Jovens nunca param de trabalhar. Às vezes, há apoio que o Ministério de Cultura está e está sendo escasso, mas mesmo que sim, não trabalhar. Não para trabalhar de trabalho de um ritmo musical para aquele que não conhece, que não estuda, estilo está dentro do ritmo. Vamos falar um ritmo musical que é reconhecido ainda. De acordo com quem estuda teoria musical, está falando como é um movimento musical ainda que está e que afirma um ritmo. Para aí tem aquilo, algum processo, algum procedimento e tudo mais. Como custa não olhar, está a falar de outras produções, quer tradicional, quer moderna, quer latina, batucada, entender? Em termos de produção artística. Não cortado. Sabe qual é que a pergunta é não cortado mesmo? Boa bendrito,
O que eu perguntei? Repete. Me saber como que nós está num país que tem políticas públicas virado à cultura, não tem incentivos, mesmo que está sendo escassos, mas mesmo que gente está na produção, gente está na andar. Não sei vou tocar na Chabaco, vou ter esse exemplo de Pachi, que exemplo de como jovens guineenses que têm talento nunca para. Entende? Nunca para. Como que está na olhar produção aos 10 jovens em comparação a tempo passado. É bom convidado ali que tem uma opinião muito crítica. Que uma opinião crítica, né? Um papel assim, para ver como manga de artistas aos que está falando como na produzir para ver como mantém concerto. Então, a gente está na trabalho mais para o mercado. E este tipo de trabalho, e também 4 meses, ninguém mais está ouvir. Então, a mim me ouvi de boa parte. Como acabou buscando a produção musical de Guiné-Bissau na atualidade? Não, esse que nós falamos, está produzido para concerto. Esse que nós falamos, está produzido para concerto. Ou minha bateria, a qualquer momento, ainda acaba mesmo. Tem para 1%. Para compreender esse lugar de afirmar, não tem responder. A nível de produção, porque tem duas coisas. E um grupo que está produzindo para preservação daquilo que não é identidade cultural. Mas o que está produzindo no quadro de indústria cultural, indústria musical, obviamente que tem que buscar coisas pontuais. Na bypass, tem que produzir as gossip para esse objetivo. Objetivo lá e pontado no quadro de indústria, objetivo e lucro, mercado. Okay. Então, aquilo é muito compreensível como aquilo na BIM. Mas evento para não, mas o ministro não toca e canum música, e música do outro lado não interessa. Música que tem fronteira. E a mim está falando para alguém, mas na discussão do Pama, afinal, qual que música é? O por conta que música é? Não conhece música africana. Mas de Guiné, não conhece. A conhece música de Guiné. Também, a mim conhece música. A mim tem uma opinião de falar como e tem que está cantando na crioulo de Guiné, mas é que está cantando música. Aquele é outro coisa, cantando na crioulo de Guiné. Mas atenção, e tem ritmo que eu estou ouvindo na Guiné. Mas quando eu gosto de Quênia, eu não sei exatamente o que coisa. Eu nem falo como é copiar ali. E tipo Gumbe? Por exemplo, tem negócio, um ensino mais rápido, ok? Ok. Outro tá falando que como Gumbe bem sarare bem não é que, mas rebenta quando nota papel e kunderele na bisa. Sim. Mas vai gosto em Moçambique não senti exatamente que batida bujugo. Mas não fala como ele que copiado. Então, a mim está entrando aqui na narrativa estilo africano. Que é que tem diferença e não língua que não está cantando lá. Por exemplo, Mandem. Eu não sei levar Mandem, mas Coroba, que é. E espalhar para tudo um canto. Ali, vinham fazendo um exemplo, cega, com Tina, e está falando, e parse Tina, mas que é ele. Mas na verdade, e que coisa esperta, e que mesmo, coisa assim, só que está tirando lá. Bom, mas pronto, esse não pode vir indiscutível, né? Porque nós estamos a discutir com outro. Mas na verdade, na quadra da indústria musical, botava fazer produção com um objetivo. E quem quer pôr dinheiro e tem esse objetivo que lucro. Então, e compreensível, alguém preparou coisa para que pouco espaço tem. Nem esse telefone na chama ali gosta. Botem mais um mês, hora que sai de concerto de Matias Damasio, e virei para ser desse ler e bajar. Uma chamada, o mercado não falando, não me sou outra coisa. Esta já. Vou lembrar aí, quando vai ajudar na matar, que tem canto que capura. Mas não delas. Vou lembrar como aqui de Henrique Daro. Como? Localiza, não delas. Mas como aqui música terrena, assim, idade, outra coisa assim. Porque no quadro está. Então, nunca sei se respondeu. Não tem que ficar para bem ter 1% que pode ficar um dia. Bom entender indústria musical, quer tradicional, quer
comercial, né? Quer que relação, quer de que skill de business, não é? Tem vontade de não continuar para mas deixa para... Na quadra desculpa só na minha, na quadra indústria musical, que acaba de fazer, que a indústria musical está própria, está pega aquilo que parte cultura popular e tira aqui esse sabor e toma aqui outra parte erudita e junta para poder massificar. E está fazendo aquilo como a indústria musical está para culturas em massa, massificação, a partir dele, que o mundo interessa. E aquilo que é identidade, aquilo que é broxa lá, aquilo que é broxa tem a ver com o americano. Ele tem que sentir, alguma topinha broxa e sentir um trap dentro dele e sentir o que está falando, fogo, sentir aquilo ali. Olha, alguém me surpreendeu em algum cena de Forcontunda, não fosse um fusão, não pensa. Pensei para não dizer ser do parasita, para não falar como é estilo inventado na Guiné. Nós estamos aqui em contato com Naide, não falar como ali música, inventa trabalho, mas pelo menos para mim falar como estilo de Guiné que produziram Naide, dança de Guiné. Não para ser do parasita, para ter só a gente fazer, não toma, não adianta aquilo. Não Yeah, Forcontunda está aí na Bindi, Forcontunda está aí na captanou atenção para não por pera. Luiz, não falou muito obrigado para aqueles que acompanharam, isso também que eles estão acompanhando depois. Luiz, é tempo pouco demais, ainda bem que a bateria está na pilha. É tempo pouco para nós. Exato, mas nunca me para não acabar, na minha, nunca me para não acabar só para cantar concurso. Na quadro, cultura, música, música faz parte daquilo lá. Se não entende como e caminho para alavancar a economia, não engana outro. Ora que tem um concerto, nenhuma estrutura na Guiné, nem Estado de Guiné que está conseguindo empregar, que a cultura tem emprega de forma informal. Vou concordar com isso ou não? Se não dá para pegar assim. Ora que tem um concerto, por exemplo, no campo, movimento econômico à volta daquele processo lá. Você tem que está com você diz nada de quem que tem essa gráfica, rádio, rede telefônica, internet própria, não apoia para partilhar e mega que não está apoiando. Ora que tiver dia, carro que está correndo para 9 horas para tocar e está por até para amanhã, então aumenta a preço. E não mais que está com uma lei, está pagando atenção social. Aquilo aqui que está fazendo aquilo lá. E homens de cultura. Não imagina como no Estado, a situação que a Guiné está na Laos, não tem bem mercados informais na cultura. A gente que está bem na baraca ali, na festival, na casa de tocar, nunca se diga. Contam que a gente estuda, como é que não paga para a escola de ser filho, como é que não comer, quem que não dá eles. Cada bar, cada um carro que está toca música e está por usar quanto empregado se está tendo lá. De que tem entra necessidade? De que tem entra necessidade de facto de não comprar a cultura. Gosto na como se juntou falou uma boa de cultura. Para tuninho e tá que chatiu para falta. A cultura precisa dela e se desmota para esse trabalho. Mas esse como esse tipo de economia acabou butisse um evento musical tá congrega. Imaginou como e tem 4 concertos dentro de 4 meses na Lino Correia, como dentro 4 dentro do mês na Lino Correia, entende? Qualquer movimento, entende? Não quero papel como grande, Neio, o tio Cornélio, Neio na falar uma boa, está fazendo um trabalho, questão de fazer um estatístico, né, para saber exatamente. Rendimento. Esse rendimento. Essa não vai se inventar, aquele recolher de dados. Bastidores de cultura da senhora, falta de apoio. O tem só campo ali no Correio. É mesmo. Botando milhares de licenças para tirar, então, dentro de boas reuniões e tudo, vou tentar melhorar alguma coisa para produtores. Deixou para fichar, para cabo bem, telefone bem desligante de não acabar. Não deixou para
Não mandou Ele não fica mesmo para falar obrigado. José Ramos. Sim, ficha para. Sim, vou poder fichar. Não falei ninguém para não ficar logo, porque a qualquer momento que fica bem. Mas suma também não treina a gente como a qualquer momento não pode cair. É não compreendido, não guiné nada. Não, a mim pensa que essa outra parte de falar como apoiar, que está apoiado, né? E preciso estar próprio dentro do Ministério da Cultura. Eu preciso ter estômago para aguentar o que está tendo lá. Orçamento e na conta. E ninguém que pode pensar como fazer uma cultura sem três pilares. Nós temos a fazer o que Carta Nacional de Política Cultural. Tem que ter um plano nacional de cultura. Tem que ter fundo. Sim. E tem um conselho. Esse não luta. Dia não lembra pedaço. É três pilares que está a alavancar. Na última conferência, igual a seguinte, sai dela, é a Conferência Mundial de Cultura ali na Espanha. Recomendação só claro lá. Cultura. Aquela Unesco recomendou a União Europeia, é falar less. Estava presente naquele ato mais de 150 ministros, mundo que para assunto cultural. 193. Depois a Assembleia das Nações Unidas. Exatamente. Países. E definir cultura como um pilar essencial para desenvolvimento sustentável, construção de uma sociedade justa, superação de crises globais. Imaginou? A cultura para superar crises globais. Então, cultura é brincadeira. E que qualquer. Mas, irmão, o que é que não tem que fazer rapidamente? Infraestruturas culturais. Tem que fazer. Formação e sensibilização. Aquilo é dívida. Não tem, né? Tudo que não dá para ser para curiosidade. Só. Onde é formados? E cá tem. A mim sabe. Quem que está treinando? E cá tem. Onde é fundo? E cá tem. O técnico de pouco, se eu por acreditar que não busca a gravação do meu cantinho, nós não luta com o nosso esforço. E cá tem nada. Boa prova um documento tão importante, em 2009, que Malamba Caissanha promulgado e publicado no boletim oficial, que fala como a lei de mecenato. Sim. E tem os que estão na gaveta, porque ainda misti. Tem os que estão na gaveta, porque ainda misti. Cada dia, irmão, essa é pena. Se não é papel, está para si próprio como uma mistura em trabalho, mas não acredita como não chega lá. Para a gente pôr dinheiro no Ministério da Cultura, porque na verdade dinheiro vai estar por aí. A mim se encontrou começando a fazer recenseamento 5 e 0 francs de cofre. E a mim que está dando movimentação assim, mas atenção, capaz de das escrever, a mim papel, não quero ver dinheiro, das escrever. Dia que não entra, na fala Lili, que não pensava em outro. Porque não está interessado para você andar para ver se anda, a mim primeiro vai beneficiar daquilo. Então, aquela pera até dia que você mandado, fazer um orçamento pequenino, ele parece orçamento a nível de setor autônomo. Nunca conseguiu. Banha de arriba falar bom teletroco, senhor, rapaziada, boa treino. É vai repetir 5 resultados, e tenda lá. E dias managem de que na mara ferro, da virar falar bom, alemão, oi. Mas que não paga, ele não paga. Se rinca, não contente e a mina beneficia. A bom, uma beneficia. Agora, você não conteúdo, você fazer. E de bom, gente se jubila, o livre ganha alguma coisa. Mas, nada. Carta Política Nacional de Cultura que apoiaram para a CDAO. Está na gaveta. Para ver alguém que não está, o governo caiu, outro bem, outro. Quer dizer, o ministro não tinha, que não consegue familiarizar, o governo cai, outro bem. Que outro bem, que está de por meio, como que finanças está, como que. Tem pena bem, bem, sim, para apanhar pé, como é que sai assim, e sai, outro bem. Provavelmente, com o convidado Luís da Silva Sá, perdi já a conexão e avisa para já como. Se uma que não falou. Não vai ser. Não tem nem dia, não tem Augusto, não tem Sãozinha, não tem Alfredo. Não sabe. Uma média de que sei, 4, não sabe. Como que pensa como que é o Purianda? O Ministério. Nisso me se culpa ministro, para poder. E com sabe? Pega um centímetro que tem é falar já sai. Outro bem. E como eu entendo que tem, independentemente da gente que falar, esse carinha a partir, não, se começa esse providente, não.
contente que é ministro novo de que chega e fala diz que deixa tem ali. A mim bem para confiança de alguém e pedindo que cobrar resultado. Que fala? Não interessa se ninguém de cada partido que vem, me se trabalha. Então, esse é o lema de Alfredo Malu, esse que falando, não fala, ok, porque está sendo complicado, agora sim, tá? Não o ministro bem, porque se você não conta com o Boicana, conta com o e fala, tudo gente vai trabalhar. Salvo alguém provar ao contrário, de como é que está na companhia dinâmica, daí não desculpa. E fala, mas não interessa, cada ninguém contando de cada partido que sai. Bom, mas se considera, mas ele também, e tem eleições. Sim. Porque a eleição acaba, provavelmente, não tem outro alguém. Bom, se ele também que bem continua, bom, pronto. Mas ninguém está assim, não está ficando vivendo incerteza. Sim. E que tem nenhum ministério que fala como tem um ministro para manga de tempo. E um ou dois, três carros que tem aqui lá. Mas de resto, pista. Ele can ajudando. É complicado. Mas não luta aquela. Não fala, não está contente para bem de bairro boli, para não partilhar. Verdade, como nós que tem verdade, tudo. Não pensa como não pode papel direito, mas o trabalho se deve de bagagem na mitiado, mas compreendo porque. A minha agradece. Obrigado. Obrigado. Para não pagar assunto, para não decidir assuntos políticos, para ver assunto assim, curso político, visualização que está tendo de mil. Um assunto desse não é para ver, entendeu? Era para ver cultura lá. É complicado. Vou direito educar. Esse é o objetivo. Ok, parabéns. Obrigado. Muito obrigado pela maneira que você está no convite. A boa que alguém tanto de rede social, mas me insistiu, falou, homem, botei num curso. Essa é a primeira entrevista que dá. Amiga insiste. Kana botei um falou uma botei que bem. Não, já que acabou fazer, a mim insistiu, falou como Luís, tu tem que bem. Não falou muito obrigado. Não falou parabéns para trabalhos como você desenvolver na digital, boa sorte e sucesso. E para oferecer como a nós não está ali, enquanto filho de Guiné-Bissau, se tem convite, que a nós não podia entrar nela, para ajudar também aqui com o nosso CD, não está disponível. Muito obrigado por transferir no boa noite. É o canal nascer um palco para divulgar assuntos sobre direitos de autor. Por ajudar-nos. Está bem. Obrigado. Esse é o muito obrigado. Boa noite. Então, mais uma edição. Esta edição, dia 22, ele conosco, no Garande, Mr. Ramiro Naka, mais uma edição do podcast. Se uma quando falar, não me fugir um bocadinho daquilo que é tendência de guineenses, não me citisse assuntos de facto de não interesse e não na candidato A, candidato B, e aquilo outro yes para ali, mas tem manga de assuntos interessantes de Guiné-Bissau. Muito obrigado, continuação de uma boa noite, e não agarres tio para compartilhar, para acompanhar essa no entrevista. Próximo encontro e para dia 22 de mês. Nós juntos.